ao Procurador do Trabalho e coordenador da Coordenadoria Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo, CONATE, em representação ao Procurador-Geral do Trabalho, Luiz Antônio Camargo de Mello. Com a palavra, o Dr. Jonas Ratiel Moreno. Senador Paim, em nome de Vossa Excelência, cumprimento essa seleta mesa, senhores senadores, demais presentes, nossa saudação. Primeiramente, queria fazer um registro importante, senador, até que às 17h23 ontem nós recebemos o convite e não deu para mobilizarmos os nossos maiores especialistas. Vossa Excelência fez a citação de que é a doutora Adriane Reis, com relação à conceituação do dano moral. Então, nós temos grandes especialistas nas temáticas. E ontem, nesse momento, era da posse dos novos 35 procuradores que estão ingressando por concurso público, depois de 4 fases difíceis, chegaram, de 8 mil, chegaram a 35 empossados. Absorver a seleção rigorosa, segura, e mais 35 à frente dessa luta, que aqui desses temas que o senhor está colocando. Sejam bem-vindos, 35. Mas tenho certeza que eles mandaram um dos melhores. E o senhor Procurador-Geral também gostaria de estar presente nesse momento, que é uma honra sempre ele estar nessa casa, e as demandas, inclusive provocado pelas demandas dessa casa ao Ministério Público do Trabalho. E a temática, uma delas, tem muito a ver com o trabalho escravo no Brasil, principalmente o chamado trabalho escravo contemporâneo urbano. A ministra Peduzzi aqui citou, e não caberia nem repetir a palestra dela com relação ao assédio moral, que é outro tema que é muito relevante, e as notícias que temos são todas de vitórias nas ações propostas pelo Ministério Público do Trabalho com relação à repressão a essa chaga. Eu mesmo tive algumas ações no meu estado em que, em órgãos, inclusive, que são de relevo para a sociedade. Serviço de aprendizagem, por exemplo, houve a mudança de uma diretoria para uma outra, a diretoria nova, em razão da vinculação dos servidores que estavam lá permanentes, uma nova instância diretiva também praticando essa conduta realmente reprovável, que é o assédio moral. Mas, senador, em razão do tempo, eu quero pontuar aqui, principalmente, que é o tema de grande relevância, que é a chamada terceirização nas indústrias de confecção em São Paulo, que é um dos motores, dos motivadores hoje do chamado trabalho escravo urbano. Se o senhor pensar que é o chamado contrato de facção, que é até aceito em campos nos termos da terceirização, mas o elemento hoje, trabalho escravo urbano, está ligado a essa chaga chamada precarização. A terceirização, nós, como o senhor falou, e a ministra que colocou, e os outros da mesa anterior colocaram, é um fenômeno irreversível. Mas só que esse ponto, a terceirização, ela tem que estar ligada à especialização e à atividade meio. Nós não podemos admitir a terceirização na atividade fim. Desculpa aqueles que pensam em contrário, porque nós estaríamos aqui desmontando todo um arcabouço de proteção que hoje está nos garantindo, inclusive aí fora da crise, pelo menos condições de sobrevivência dos trabalhadores brasileiros. Então, a CLT, ao longo da história desses, desde que ela vigorou e vem sendo reformada para essas casas, muitos falam, mas a CLT é defasada. Não é. A prova está as casas, o Congresso Nacional, ao longo do tempo, vem reformulando e avançando. E no caso específico das indústrias de confecção, se o senhor imaginar, hoje nós temos quinteirização, se poderíamos falar em sexterização, que ela acaba caindo naquela oficina de fundo de quintal daquele patrício boliviano que resolveu arregimentar e trazer do país vizinho, o país irmão,
outros trabalhadores para serem explorados, né? E aí os casos colocados, eu não vou nominar as empresas, Vossas Excelências têm conhecimento, né? Inclusive uma das empresas firmou um termo de ajustamento com o Ministério Público do Trabalho, que é um precedente importantíssimo em que essa empresa de capital internacional, ela se responsabiliza, um ponto importante, objetivamente pela cadeia produtiva. Esse é um precedente importante, senador, que talvez seja positivado para essa Casa de Leis, pelo Congresso Nacional, né? Na medida em que a terceirização ela se mostre um instrumento para precarização, nós não podemos admitir. Então, o tomador final, aquele que coloca um produto na arara lá para vender para o consumidor, ele tem que ter a mesma responsabilidade que o CDC, que o Código de Defesa do Consumidor também, né? Ele tem que ter a mesma responsabilidade com relação àqueles trabalhadores que se ativaram nessa cadeia produtiva para colocar aquele produto, né, à disposição do consumidor. Então, esse é um ponto importante que eu acho que foi colocado aqui pelo representante, eu até pude anotar, pelo Genival. Tem que positivar. A questão da terceirização ela tem que estar muito explícita. Hoje nós temos a súmula do Tribunal Superior do Trabalho, a ministra Peduzzi muito bem fez uma referência. Hoje é o que nos baliza, principalmente a atuação do Ministério Público do Trabalho, né? Então, hoje a súmula do TST ela admite somente na atividade meio. E naqueles casos em que a lei veio especificamente tratar alguns assuntos como se fosse atividade fim, como atividade inerente, o próprio Tribunal Superior do Trabalho hoje rechaçou. Então, nós temos que ter uma ideia muito firme. Terceirização ela tem que significar um instrumento de progresso, né, direcionado a uma especialização. Nós, logicamente, não podemos pensar que uma empresa que produz automóveis vai se preocupar com a limpeza, com segurança do seu pátio, né? Então, esse é um ponto importante que nós devemos colocar, senador, e positivar. O caso das cooperativas me parece que foi um caso muito emblemático e depois foi positivado pela essa Casa de Leis. Inúmeras ações também foram propostas pelo Ministério Público do Trabalho, combatendo a precarização nessa forma também, que era uma forma de terceirização, a chamada precarização através... Nós sempre utilizávamos um termo, aí estão os colegas auditores fiscais, que é a chamada, que a gente falava, fraude operativa, né, que na verdade eram instrumentos também de precarização. Eu acho que o Genival aqui falou para não falar em precarização, mas a precarização sim, a gente tem que ter a precarização. E o caso específico aqui, por exemplo, da Petrobras, dos acidentes da Petrobras, me desculpa, com todo respeito, é uma falta realmente que a gente tem que reparar, a questão da terceirização numa atividade fim que é tão importante que a extração do petróleo. Ali tem que estar realmente alguém com responsabilidade, né, com comprometimento, né, com a finalidade que é aquele empreendimento de extração de petróleo. E outro ponto importante, o Ministério Público do Trabalho, e isso que eu digo aos senhores, e não obstante não existir a legislação positivando tanto o assédio moral quanto a questão da terceirização, nós sempre proporemos as nossas ações, sempre ativaremos os nossos meios que nós temos, né, de combater toda essa forma de fraude, né? Seja submeter e violar o princípio da dignidade da pessoa humana, no caso do assédio moral. A ministra aqui deu uma aula, principalmente na questão do descumprimento do contrato. Na verdade, o assédio moral, né, é um descumprimento de contrato com a violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. Perfeito? E no caso específico da terceirização, aqui eu pontuei a questão, né, do trabalho escravo urbano, né, nas indústrias de confecção, tendo um instrumento de terceirização sendo utilizado como forma de precarização.
A questão do PDV, me parece que um dos palestrantes na mesa anterior mencionou a solidariedade do Ministério Público do Trabalho de um colega manifestar. Eu não tenho conhecimento do teor, mas também reitero que realmente os planos de demissão voluntária, né, realmente, muitos deles, a gente tem que ver caso a caso também, né, foram pontuados também por assédio moral. Senador, o Ministério Público do Trabalho reitera que sempre estamos à disposição do Congresso Nacional, das suas casas, né, naquilo que pudermos contribuir com os nossos experts. Né? Infelizmente, hoje não foi possível a mobilização desses experts para tratar mais profundamente e mais tecnicamente cada ponto daqui das matérias colocadas, mas assim que recebermos a convocação, estaremos aqui para tratarmos dessa matéria, debatermos essas matérias. Muito obrigado. Muito bem. Esse foi o Jones Ratier Moreno, procurador do Trabalho e coordenador da Coordenadoria Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo. Eu quero também, depois da sua fala, que foi brilhante, e agradecer muito aos procuradores pela contribuição que têm dado aqui para essa comissão durante todo o período das audiências, dos debates, nos encaminhamentos. E, claro, principalmente, eu acho que esse é o eixo principal, no combate ao trabalho escravo. Porque a gente lembrar, nos dias de hoje, que temos que ter ainda pessoas se dedicando a combater o trabalho escravo, é lamentável. Mas que bom que tem pessoas que estão fazendo esse belo papel de combater. Aí é o Estado brasileiro estando presente e vigilante. Muito bem, meus cumprimentos. Queria registrar